Agora nós vamos falar sobre o acerto dos coeficientes de uma equação química, que nada mais é do que balanceamento. Para fazer um balanceamento, a gente vai seguir o que a gente aprendeu sobre a lei de Proust e a lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier. As duas juntas, elas vão nortear tanto o balanceamento quanto a parte de estequiometria que a gente vai ver em seguida, certo? Bom, vamos recordar alguns termos, né, para que a gente saiba como lidar com eles durante as nossas aulas e conforme eles forem aparecendo. Numa equação química, aqui é uma equação aleatória, A mais B vão formar C e D. A mais B são chamados de elementos do primeiro membro. C e D são os elementos do segundo membro, certo? A gente costuma falar que a seta é a divisão daquilo que é reagente e daquilo que é produto, certo? Bom, os reagentes são aqueles que são consumidos durante a reação e os produtos são aqueles que serão formados nessa equação química. Bem, observações. Primeira observação. Durante a reação, os átomos de um elemento, eles não se transformam em átomos de outro elemento. Aqui não é aquela lei lá que tinha da alquimia lá que pudesse transformar qualquer metal em ouro, tá? Isso aqui não existe. O que existe vai ser um rearranjo dos átomos. Então, não pode entrar um átomo de ferro numa equação e sair um átomo de oxigênio. Tudo que entra, sai, certo? De outra forma, organizado com outros elementos, formando outras moléculas, mas os mesmos elementos que entram, saem da equação. Bom, assim como não existe criação, também nenhum elemento desaparece no meio da equação química, certo? Bom, o que ocorre é o rearranjo dos átomos, eles vão se reagrupar de forma diferente. Então, eu costumo dar de exemplo assim, você tem um joguinho de bloquinhos, né? Até deveria ter pego aqui como exemplo dos meus filhos, né? Aqueles bloquinhos. Então, eu pego e dou uma caixinha, né, formada de bloquinhos para um aluno. Ela tem aquele formato cúbico, né, com cores, né, variadas e coisa e tal. O aluno, ele pode desmontar e, sei lá, criar um muro feito com essas pecinhas, alguma outra coisa aleatória. Mas as mesmas pecinhas que estavam no início continuam no final. A única coisa é que elas estarão agrupadas de uma forma diferente. É isso que ocorre na reação química. Primeiro, os átomos eles se soltam, né? E depois eles se rearranjam, formando novas moléculas. E o que é balancear? Né? O que nós vamos fazer com esse balanceamento? Então, balancear significa que a gente vai usar um número para multiplicar cada fórmula da equação a fim de que torne igual a quantidade de átomos nos dois membros da equação, certo? Esse número que a gente vai usar, né, que a gente vai colocar na frente das equações, a gente chama ele de coeficiente. Então, fiquem atentos, sempre que tiver a palavra coeficiente, é aquele número grande que vem na frente da fórmula. Por exemplo, H2O. O númerozinho 2 que vem entre o hidrogênio e o oxigênio não é coeficiente, aquele ali é índice. Aquele número pertence à molécula da água, a gente não pode mexer nele, certo? Agora, o coeficiente, que é quantos mols de água que vai ter numa reação, eu posso mexer. É aquele número grande que eu coloco na frente da fórmula, certo? Bom, para balancear, existem dois métodos. O método da tentativa, que é bem simples, você vai tentar, e tem um método que é por oxirredução. É claro que o método por oxirredução só vai servir para as reações de oxirredução. Assim como você não vai conseguir balancear por tentativa as equações de oxirredução, porque elas são bem mais complexas, tá? Então, o método da tentativa, você vai ver lá. Ah, está entrando X átomos de oxigênio e está saindo Y. Eu tenho que acertar esses números. Para você não ficar tentando, assim, aleatoriamente, existe um passo a passo que você pode seguir para te dar uma direção em qual caminho seguir, certo? Primeiro passo, observar se realmente há necessidade de balancear a equação. O aluno vê a equação sem coeficiente e já sai jogando número lá aleatórios e às vezes nem precisava balancear. Então faz uma contagem. Ah, tem 4 carbonos de um lado, 4 do outro, tá certo. 2 oxigênios de um lado, 2 do outro, tá certo. 3 hidrogênios de um lado e 4 do outro, tá errado. Um elemento que não tem a mesma quantidade, você já vai precisar fazer o balanceamento. E daí todos vão acabar entrando no bolo.
Aqui eu coloquei uma equação para a gente, né, usar como referência. NH3 mais O2 formando NO mais H2O. O nitrogênio tem um de um lado e um do outro. O hidrogênio tem 3 do lado e 2 do outro, já precisa balancear, tá? Segundo passo, identificar os elementos que aparecem uma única vez de cada lado da equação. Como assim? Desse lado da equação, eu tenho uma vez o nitrogênio aparecendo, uma vez o hidrogênio e uma vez o oxigênio. Aparecer uma única vez quer dizer que aquele elemento ele faz parte de uma molécula só, ele não aparece em mais do que uma. Para você entender, veja o oxigênio desse lado. Ó. O oxigênio não aparece uma única vez. Então, o oxigênio não é o melhor elemento para a gente começar a fazer o balanceamento. O melhor ou é o nitrogênio ou é o hidrogênio. Que tanto o nitrogênio quanto o hidrogênio aparecem uma única vez só. Daí você fala assim, tá, mas e agora? Ainda estou na dúvida. Nitrogênio ou hidrogênio? Nesse caso, a gente tem que escolher aquele que apresenta os maiores índices. Então, por exemplo, o nitrogênio apresenta 1 e 1. E o hidrogênio, 3 e 2. O hidrogênio ganhou. Eu vou começar o balanceamento pelo hidrogênio. O que eu faço agora? Como de um lado eu tenho o número 3, que é um número ímpar, e do outro o 2, que é par, eu vou fazer o seguinte, eu não vou sair colocando um número aqui na frente, ou aqui na frente, sei lá. Eu vou fazer a inversão, eu vou trocar. O 3, que é desse hidrogênio que está do lado de cá, eu vou passar para frente da molécula que tem o hidrogênio lá do outro membro. E o 2, que está aqui, eu vou passar lá para o outro lado. Vou fazer essa troca aí. Então, veja, ó. Passei o 3, foi lá para frente da outra molécula que tem o hidrogênio, e o 2 joguei lá para frente. Com isso, ficou certo, ó. 2 vezes 3, 6, 6 vezes... 3 vezes 2, 6 também. Então, eu acertei aí. Quinto passo, prossegue o balanceamento da mesma forma ou vai fazendo tentativas, o que for mais fácil. Então, veja. Agora, com esse 2 que eu coloquei aqui no início, eu vou precisar colocar um 2 do outro lado no nitrogênio para que fique equivalente à quantidade do nitrogênio. Então, 2 vezes 1, 2. Se eu colocar um 2 aqui, vai ficar 2 também. O oxigênio. O oxigênio aqui não tem nenhum coeficiente ainda. Mas aqui, ó, eu vou colocar um 2 nessa posição aqui. Então, vai ficar 2 oxigênios. E esse 3 aqui, então 2 mais 3 vai dar 5 oxigênios. Como é que eu faço para inserir 5 oxigênios aqui? Se eu escrevo apenas 5, vai ficar 5 vezes 2, que vai dar 10. Eu não quero 10, eu quero 5. Daí você tem que pensar assim, qual é o número que multiplicado por esse 2 aqui vai dar 5? Aí você fala assim, é 2,5, prof. Lembrando, numa equação química você não pode escrever número decimal, tem que ser em fração. Qual é a fração que dá 2,5? Seria 5 sobre 2. Então, eu vou escrever o 5 sobre 2 conforme está aqui embaixo. Uma dica que eu costumo falar para meus alunos, sempre eu falo. Pensa comigo, ó. Eu preciso de 5, né? Porque eu vi que na saída tem 5 oxigênios, eu tenho que colocar 5 entrando. 5 é um número ímpar. No número ímpar fica um pouco mais difícil de você pensar. Então, é só você colocar esse número ímpar sobre o número o que vai vir embaixo, é o mesmo do índice. Então, ó, como o índice é 2, então vai ficar 5 sobre 2, porque daí você corta esse 2 com esse 2, você vai ter 5 no final das contas. Eu não quero pensar desse jeito. 5 sobre 2 vezes 2 vai dar 10 sobre 2, que dá 5 também. Então, né, tem uma agilidade no raciocínio para não perder muito tempo. Beleza, a equação está balanceada, ela está correta. Só que tem muitos exercícios de vestibular que eles não querem o balanceamento dessa forma com fração. Eles vão perguntar assim, ó, por exemplo, dê a soma dos menores coeficientes inteiros que tornam o balanceamento correto, sabe? Aí você tem que multiplicar toda essa equação por algum número que vai desaparecer aquela fração.
Aí entra, né, aquela lei da proporção, né, do Proust, que você pode multiplicar por qualquer número, desde que você tire. Só que como ele falou que ele quer a menor proporção, você vai ter que multiplicar, por exemplo, por 2. Então você começa, eu vou por 2, vou por 3, até você conseguir tirar a fração. Então, multiplicando tudo por 2, eu vou ter 4 mols de NH3, que reagem com 5 de oxigênio, formando 4 DNO mais 6 DH2O, certo? Conferindo aqui, ó, você vai ver que as proporções estão corretas, né? 4 nitrogênios entrando, 4 nitrogênios saindo. 12 hidrogênios entrando, 12 hidrogênios saindo. 10 oxigênios entrando, 4 com mais 6, 10 saindo, e a equação está balanceada, certo? Bem, para finalizar aqui, ó, a lei de Lavoisier ela é válida só quando as quantidades que tem aqui numa equação estão expressas em massa. Por que a gente fala sobre isso? Porque a gente vai trabalhar com estequiometria. E estequiometria a gente usa mol, massa, volume e número de moléculas. Somente para massa que você vai usar a lei de Lavoisier, da conservação das massas. Então, para já dar uma clareada aqui no assunto, eu peguei essa mesma equação e transformei em mol, molécula, massa e no volume para vocês terem uma noção do que será o próximo conteúdo. Então, ó, quando eu falo em mols, eu vou relacionar as quantidades para falar dessa minha receitinha aí, ó. 4 mols de NH3 reagem com 5 de oxigênio, formando 4 DNO mais 6 de água. Essa é a proporção. Vejam que não tem conservação de massas, porque na entrada eu tenho 9 mols, eu tenho 10 na saída. Não tem problema, é isso mesmo. É pelo balanceamento que a gente determina a quantidade de mols que vai acertar a quantidade de átomos dessa equação. Moléculas, é só você multiplicar o número de mols, né? Porque cada mol tem 6 vezes 10 a 23, pelo coeficiente que a gente colocou aqui, ó. Então, 4 vezes 6 vezes 10 a 23 vai dar 2,4 vezes 10 a 24 e assim por diante. Agora, na massa, aí a situação é interessante. NH3 vai dar 17, porque o nitrogênio é 14, o hidrogênio é 1, vezes 3 vai dar 3, né? 14 mais 3 vai dar 17. 17 vezes 4 dá 68, assim como 5 vezes 32, que é o valor do oxigênio, vai dar 160. Somando isso daqui, vai dar 228, certo? Bem, do outro lado, fazendo as contas, ó, nitrogênio 14 com oxigênio que é 16 vai dar 30, 30 vezes 4, 120. A água é 18, 18 vezes 6 vai dar 108. 120 mais 108, 228. Então, viram que a conservação das massas, ela vai ser sempre correta? Não importa qual a proporção que você usou. Se eu tivesse usado ali os 2 mols com os 5 meios, mais os 2, mais os 3, também ia dar uma proporção certa. Não ia ter os mesmos valores, mas a somatória dos reagentes é igual à somatória dos produtos. E no volume, se eles estiverem na CNTP, a gente faz a quantidade de mols vezes o volume, né? E aí você vai encontrar essa proporção. Essa tabelinha foi só para dar uma pincelada no assunto que vai vir de estequiometria. O importante é que vocês saibam fazer o balanceamento, correto? Então, faça o exercício da apostila. Qualquer dúvida, me chame. Vamos tirar essas dúvidas para que o negócio não se embole para frente. Beleza? Então, era isso para o dia de hoje. E fiquem ligados lá que a gente vai ter mais coisas na sequência.